A Polícia Federal terminou a perícia nas mensagens do celular dele. Vamos lembrar, quando ele veio para o Brasil, ele foi sem o celular. Ele deixou o celular, falou que esqueceu o celular nos Estados Unidos. É claro, esqueceu. Pois bem, mas a Polícia Federal conseguiu acesso a mensagens dele que estavam na nuvem. O Telegram, quando você tem ali mensagens, as mensagens também vão para a nuvem. Só que tem uma coisa, a maioria desses políticos da extrema-direita, eles usam WhatsApp na Telegram. Inclusive o Bolsonaro estava nos Estados Unidos numa loja, ele foi fotografado, o Bolsonaro estava com um celular na mão, estava o WhatsApp dele aberto, e tinha uma foto do Lula, alguém mandou uma foto do Lula pro Bolsonaro, o cara fica vendo o Lula 24 horas por dia. Eles usam o WhatsApp. Então no Telegram não tinha quase nada, só mensagens de cunho pessoal e pouca coisa que ajudou na investigação. Porém, a Polícia Federal encontrou digitais na minuta golpista. Para piorar, tiveram depoimentos aí do Valdemar da Costa Neto, de outras pessoas, dizendo que tinha essa minuta golpista e estava circulando lá em Brasília no bolsonarismo. A Polícia Federal encontrou digitais de 3 pessoas na minuta golpista e estava tentando identificar quem são as pessoas. Já foram identificadas e vai vir bomba, bombas virão. 11 advogados do Anderson Torres deixaram o caso dele, ele ficou com apenas um advogado. Ele tinha uma junta de 12 advogados cuidando do caso dele, da defesa dele. Ele também, Anderson Torres, tá lá sem nada para fazer, tá na prisão sem nada para fazer. Ele também fica o dia inteiro estudando o caso dele para ver se ele acha alguma solução para que ele não fique 91 anos enjaulado. Pois bem, o que aconteceu é o seguinte, os advogados saíram do caso porque alguma coisa tá para acontecer, uma coisa bem importante tá para acontecer. Eu comecei a contactar as pessoas que eu poderia para ver se é delação do Anderson Torres. Ninguém confirmou isso. Hoje tem uma CPI dos atos antidemocráticos acontecendo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inclusive, semana passada teve um depoimento bomba lá. Rapaz, jogou todo mundo no ventilador, jogou todo mundo no fogo. Aí o Anderson Torres é quem iria depor hoje, só que ele falou que não, ele não quer falar nada na CPI. Ok, primeiro ele pediu para o STF para ter o direito de ficar calado, o STF concedeu o direito a ele. Depois, o STF concedeu a CPI o direito de que ele pode sair da prisão para depor, mas ele falou que não quer. Quem teve acesso ao Anderson Torres disse que ele está tendo crises de choro, viu? Aliás, não é só o Anderson Torres, não. Eu estava vendo o depoimento de um dos terroristas que está preso, ele falou o seguinte, que todo mundo que foi preso teve crise de choro por vários dias e continuam alguns com crise de choro até hoje na prisão. E que todo esse pessoal, inclusive o Bolsonaro que falava isso, é um dos que foi solto, ele dizia o seguinte, olha, dizia pra câmera, né? Olha, todo mundo falou que ia lá pra matar ou morrer, mas olha, na hora que a pessoa é presa, não tem quem resista não. Todo mundo chora, eu chorei todo dia, pai de família chora, todo mundo, não importa a idade, os mais jovens aos mais velhos, todo mundo lá teve crise de choro. E a situação é muito ruim, a prisão é muito ruim, a comida é ruim, o banho é frio. Calma, meus amigos, ainda é verão, já chega o inverno. Eu lembro, inverno passado fez frio em Brasília, hein? Fez frio pra caramba em Brasília. Então esse inverno provavelmente seja mais frio. Aí vocês vão tomar um banho bem gelado, assim, pra acordar, pra ver se acorda pra vida, bando de terrorista safado. Pois bem, alguns dos terroristas já estão respondendo em liberdade, mas o processo vai andando. Não é processo por roubo de dinheiro público que o cara tem que ser condenado em 4 instâncias, não. Vai condenado na primeira, os terroristas já vão em cana de novo, já voltam para a jaula. Então alguns vão aproveitar aí alguns meses de liberdade até serem presos. Tá. Voltando ao Anderson Torres. Tem uma correria, um pânico lá em Brasília, porque não se sabe o que está para vir. O que está para vir aí. Talvez a Polícia Federal esteja para divulgar de quem são as digitais da minuta golpista. O fato é que teve uma nova operação da Polícia Federal já ontem. Nova operação, já prendeu mais gente, tudo mais. A Polícia Federal está chegando em quem estava financiando e está chegando nas ligações do Anderson Torres como os financiadores. Eles não sabiam disso, nem eu sabia. O Anderson Torres não tinha apenas ligação com o pessoal da polícia que foi conivente, com os militares do GSI, com o Bolsonaro. Não, ele também fazia o contato do bolsonarismo com os financiadores ali dos atos 8 de janeiro. Então estão descobrindo isso. Ok. Para quem tá falando, caramba, Thiago, ele com certeza vai delatar. Não tem como. Os advogados já deixaram o caso. Olha, eu vou te fazer um paralelo com a Lava Jato. Eu lembro muito bem como era na Lava Jato e eu comecei a ler notícias da época de o que acontecia quando advogados deixavam o caso. Sempre vinha alguma bomba. Geralmente a bomba era a delação, mas na Lava Jato tinha uma coisa. Os advogados deixavam o caso antes de uma delação
Porque na Lava Jato tinha um conluio do Sérgio Moro com os advogados. Vamos lembrar, o Tacla Duran, ele mostrou até mensagem no celular dele, provou isso. O quê? Que o padrinho de casamento do Moro, que é sócio da esposa do Sérgio Moro, falou, ó, você tem que pagar para o advogado tal $620 mil a primeira parcela e no total vai te custar $5 milhões. Aí a gente diminui a sua multa e você vai solto. Ele pagou, ele mostrou comprovante e tudo mais. Ele pagou numa conta nos Estados Unidos $620 mil para o advogado tal e ele mudou o advogado. Ele tinha um advogado, os 3 advogados dele deixaram o caso e ele tinha que mudar o advogado para um advogado que era sempre indicado pelo padrinho de casamento do Sérgio Moro. Ou seja, rolava muita, mas muita corrupção na Lava Jato. E eu já falei aqui algumas vezes, muitos corruptos recebem as suas propinas por meio dos advogados, viu? Porque eu já falei, serviço advocatício é uma coisa que não tem tabela. Então, você pode pagar para um advogado fazer uma petição, R$100. Um advogado pode chegar e falar, ó, eu faço por R$100. Pode chegar outro e falar, eu faço por R$1 milhão. Mas qual a diferença? É o mesmo documento. Bom, a diferença é que tem a minha assinatura e o timbre ali do meu escritório. É isso. No caso da Lava Jato era isso. Então, muitas vezes eu via, ó, advogado de tal pessoa deixar o caso, vinha delação dali alguma semana. Advogado de tal pessoa deixar o caso, vinha delação dali alguma semana. Alguém bateu na porta aqui. Pois bem, vinha delação nas próximas semanas. Algumas vezes os advogados deixavam o caso porque estava para ser preso mais gente. Por exemplo, eu vou te dar exemplo, teve executivo do Odebrecht, os advogados deixavam o caso, logo depois outros executivos eram presos. Eu falava, que coincidência, será que os advogados estavam sabendo que alguém ia ser preso? Não sei. Mas acontecia muito. Dificilmente alguém que mudava todos os advogados mudava porque estava para ter alguma vitória ou porque não ia fazer uma delação. Ou é porque a coisa ia feder, ou é porque ia ter delação, ou as duas coisas. Porque geralmente, antes da delação vem o quê? Vem uma bomba contra a pessoa para ver, opa, peraí, sua situação é realmente ruim. Aí o cara ficava assim, eita caraca, agora eu me ferrei. E aí vinha a delação depois. No caso do Anderson Torres tem uma coisa, o único advogado que ficou no caso dele é o Roca. Roca é o advogado do Flávio Bolsonaro. E esse é um advogado anti-delação. Outro caso, o Roca era advogado do Cabral. Cabral, que foi solto agora esses dias. Roubou, foi solto. Tá, o que acontece? O Roca, ele não queria a delação do Cabral, ele é anti-delação. Aí o Roca não queria. Lembre-se, era a Lava Jato do Rio de Janeiro. O esquema do Bretas era com outro advogado, tanto é que o Bretas foi afastado aí faz alguns dias, né? O Moro tinha com o padrinho de casamento dele, que tinha com alguns advogados amigos. Um dele, inclusive, sócio da esposa do Moro. Né? Sócio do padrinho e da esposa do Moro também, que era o Malus Armas. Tá. O Bretas tinha com um advogado chamado Nitalmar. Esse Nitalmar chegava para todo mundo e falava, ó, se você quiser ser solto, se você quiser suas multas serem diminuídas, tudo mais, me contrata que eu tenho contato direto com o Bretas. E aí quem o contratava era solto. Ok. O Roca, ele era advogado do Cabral, ele não queria, veja bem, não era que o Cabral tinha que mudar o advogado para ser o advogado certo para delação. Não. Nesse caso, o advogado é anti-delação, ele não quer. Ele fala, não, eu vou te defender aqui sem você precisar falar mais nada sobre o caso. A partir do momento em que o Cabral demitiu o Roca, ele demitiu, o Roca não saiu do caso, ele demitiu, ele mudou de advogado e fez a delação. Se tivesse esse advogado, estava preso até hoje, o Cabral. Voltamos ao Anderson Torres. O Roca continua no caso. Ele é o único advogado do Anderson Torres. Os outros todos, sócios dele, alguns, saíram, mas ficou o advogado principal, que é ligado ao Flávio Bolsonaro. Então, dificilmente, se ele for delatar, vai ser nas próximas semanas. Dificilmente. Porém, tá para vir bomba. Vamos lembrar uma coisa. Além da minuta golpista, a Polícia Federal achou outros documentos extremamente comprometedores para Anderson Torres. A gente ainda não sabe o que é, mas a Polícia Federal já sabe o que é. A investigação está avançando rapidamente, viu? Está vazando bem pouco. O Lula pediu para o Flávio Dino, que eu não sei se é erro ou não, viu? Eu não vou opinar sobre isso agora, eu vou dar tempo ao tempo. Mas ele pediu para não ter espetacularização do caso. Ele não quer que faça como a Lava Jato fazia. Eu já sou o contrário. Acho que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Não fizeram contra o Lula? Agora faça contra os fascistas também. Vaza tudo, dane-se. Porém, não. O Lula não está querendo. Por isso está vazando muito pouco. Você percebeu que não tem mais informação sobre essa investigação? Não está vazando quase nada. O que está acontecendo é que a investigação agora está indo para cima dos militares, porque o STF autorizou a Polícia Federal a investigar os militares. Então os militares do GSI e os militares da Ativa que estão envolvidos nessa tentativa de golpe
estão sendo investigados. Vamos lembrar, o Anderson Torres era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O Anderson Torres, ele desmontou completamente a estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Quem diz isso não sou eu. Na CPI, uma semana atrás, disse o então secretário que ficou interino no lugar dele. O Anderson Torres deu ordens diretas para que a polícia militar não fizesse ali o patrulhamento. O secretário que ficou no lugar dele não tinha nem... O governador ibanês não tinha nem o celular do rapaz. Vamos lembrar, 91 anos de jaula, o cara, ele é réu primário, tem um bom comportamento, tudo mais, ele ficou um sexto da pena. Um sexto da pena, a gente está falando aqui de mais de 15 anos de prisão. O cara não quer, né? Então, vê aí os próximos passos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!